nas águas profundas. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Agora de todo. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. São Cristóvão. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Intenções da Santa Missa. Missa de sétimo dia. Haroldo Reis e Evaldo Koproski.
pelos falecidos Hildegard Vogel, Ralph Vogel, Ilse Jäger, Frederico Jäger, Oswaldo Max, Leonardo Miller, Francisca Miller, Terezinha Aparecida Marchioli dos Santos, Olímpio Miller, Ivone Bertoli Grabowski, falecidos das famílias Bertoli e Grabowski, Ângelo, Natalina e Vilmar Pintarelli, Lila Colautti, falecidos das famílias Moriali, Zanelato e Colautti, Ivo Bort, Colorinda Rosa Bort, Maria Garcia Berns, Leandro Berns, Dilvete Terezinha Berns, pelos falecidos das famílias Garcia e Berns, Maria Teresa Koproski, Gerhard Kreplin, pelos falecidos da família Cipriano, Nilson Koproski, por todos os avós falecidos, Mariana e Otaviano Moreto, Zenildo Lamego, 10 anos de falecimento, pelos falecidos da família Rodrigues, Luzia Fidêncio, Roseno Rossini, Lúcia Rossini, Laerte Rossini, Sérgio Rossini, Gustavo e Ermelinda Tambani, Traude Possamay, Guilherme Cardoso e Maria Madalena Cardoso, José Benjamin da Cunha, pelas almas do purgatório, pela saúde, por todos os doentes de nossa paróquia e pela Rosdalva Schroeder, em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, a São Cristóvão, a todos os motoristas, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, pelas vocações, pela passagem do dia do agricultor, por todos os avós, pela passagem do seu dia, e a Santa Ana. De pé receberemos a procissão litúrgica. Deus o trouxe das trevas do erro para a luz da doutrina cristã. Desde então sua vida não foi nada mais que uma terna manhã. São Cristóvão, gigante da fé, nosso excelso leal protetor, a ti subam em chamas ardentes nossos lindos protestos de amor. Ei-lo agora nas margens de um rio, num perene labor singular. Os cansados viajantes nos ombros, de um lado para outro levar. São Cristóvão, gigante da fé, nosso excelso leal protetor, a ti zumbam em chamas ardentes nossos lindos protestos de amor. Eis que um dia formoso menino, nos seus braços ele transportou. Que fortuna, que glória ao menino, era o Deus que ao mundo criou. São Cristóvão, gigante da fé, nosso excelso leal protetor, a ti zumbam em chamas ardentes nossos lindos protestos de amor. Desde então foi chamado Cristóvão, isto é, de Jesus protetor.
esse Cristo que os povos aclamam, universo divino Senhor. São Cristóvão, gigante da fé, nosso excelso leal protetor. A ti subam em chamas ardentes nossos lindos protestos de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia, queridos filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, celebrando hoje de uma forma muito especial o glorioso mártir São Cristóvão, protetor e padroeiro dos motoristas e viajantes, colocando assim nossas vidas sob sua proteção nos caminhos e nas estradas. Hoje também, dia de São Joaquim e Santa Ana, rezamos por todos os vovôs e vovós, e assim abraço e parabenizo todos os avós e avós aqui presentes hoje em nossa Santa Missa. Hoje vamos rezar, queridos filhos, de forma especial, pelo 7º dia de Haroldo Reich e de Evaldo Koproski, e também acolho com amor seus entes queridos aqui presentes. Queridos filhos, para bem rezarmos, reconhecendo-nos pecadores, vamos cantar implorando a misericórdia do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos glorificando nosso Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor nosso Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus onipotente e misericordioso, que fizestes o vosso mártir São Cristóvão superar os tormentos de sua paixão, por vosso auxílio concedei-nos, aos que celebramos o dia de seu triunfo, permanecer invictos ante as ciladas do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé, diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? E de onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores
me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou:
E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Estimado seminarista, meus amados filhos, nós estamos neste domingo celebrando a memória do grande mártir São Cristóvão. Os santos, meus filhos, nos ajudam a perceber como é o Evangelho posto em prática, como é a vivência real de tudo que nosso Senhor nos ensinou. E Jesus não só nos ensinou, meus filhos, mas também Ele testemunhou. Nosso Senhor não fez apenas discursos, nosso Senhor não nos deu apenas textos, Ele foi muito além. O maior ensinamento, meus filhos, está na própria vida de Jesus, na forma como Ele viveu, como ele enfrentou as dificuldades, as dores, os sofrimentos. E assim, filhos queridos, com Jesus não aprendemos apenas frases, mas aprendemos vida. Porque na vida de Jesus, meus filhos, encontramos uma lição para viver a nossa vida. E os santos são esses, que procuraram pôr em prática na sua vida, a vida de Jesus. Muitos deles, meus queridos, desde criança manifestaram uma grande graça de Deus de uma maneira extraordinária. Algo lindo de se ver. Outros descobriram nosso Senhor no decorrer da sua vida. E esse é o caso de São Cristóvão. São Cristóvão, meus filhos, nasceu no século II, no começo da fé. Nasceu num tempo onde ainda existiam apóstolos vivos. A fé começava a se espalhar. Mas, queridos filhos, ele não conhecia nosso Senhor. Nasceu num lar que não era cristão. E imaginem vocês, o nome dele originalmente era Réprobo, que significa aquele que faz maldades. Nasceu no paganismo. E lá no paganismo, meus filhos, ele foi criado. Ele era um rapaz naturalmente muito forte e se tornou um homem muito alto e muito forte. Por causa da sua posição física, do seu corpo forte, logo se tornou militar. E, meus queridos filhos, ele tinha alguns princípios. Ele não queria servir nenhum covarde. E ele queria gastar a sua força natural, dedicando-a por um superior que valesse a pena, não por um covarde, e jamais ele disse que morreria por um homem que fosse fraco. Por isso ele queria servir alguém corajoso e forte. Se alistou num exército, e ao perceber o rei de Canaã fraco, porque lá foi o lugar em que São Cristóvão nasceu, Canaã, o rei fraco, com medo dos que vinham invadir, ele ficou envergonhado pela falta de coragem do rei e disse: não te sirvo mais. E se alistou no exército daquele que era mais poderoso. E assim ele buscava o rei mais poderoso. Como era muito forte e se destacava, logo passou a fazer parte do séquito de guardas que cuidavam do rei.
E certa vez ele viu aquele mesmo rei, que parecia ser mais forte, com medo do demônio. De um demônio que andava pelos desertos, destruindo, saqueando cidades, na pessoa de um cavaleiro de armadura negra, que era temido em todas as regiões dos desertos de Canaã. Ele viu aquele rei com medo daquele homem que era praticamente um demônio, e ele disse, bom, então esse demônio é mais forte que esse rei, e deixou de servir o rei e foi servir o demônio, porque ele não queria servir a ninguém que fosse fraco. E aí filhos se alistando nesse grupo de bandidos, saqueavam aldeias, cidades, eram temidos por tudo, até que certo dia, a fé já estava se espalhando pela Terra Santa, eles chegaram diante de uma cruz plantada num caminho. E olha que coisa forte, e por isso os nossos antepassados sempre plantavam a cruz nos caminhos. E por isso colocamos um crucifixo em frente à matriz, um crucifixo de caminho. Quando ele chegou com aquele demônio diante desse crucifixo, o demônio não conseguia passar dali. Não conseguia ir adiante só por estar da frente de um crucifixo, de uma cruz. Ali o maligno parava. São Cristóvão, naquela época réprobo, ele não entendeu como que um sinal podia ser tão poderoso. Deixou aquele demônio, entrou na cidade e procurou saber por que aquele sinal, aquela cruz, estava plantada na entrada daquela cidade. E então ele conheceu o bispo daquela cidade, que ensinou para ele a religião. E quando o bispo foi ensinando para ele quem era Jesus, ele ainda não tinha conhecido o nosso Senhor, São Cristóvão foi sendo conquistado por Jesus. Por Jesus, meus filhos, que não vence pela força, mas vence pela bondade. Não vence pela raiva, vence pela mansidão. Jesus é um sinal que ele jamais tinha visto. E no final do ensino, ele pediu, batiza-me. Eu quero servir a esse Senhor. Esse é o verdadeiro Senhor. E então ele foi batizado. Mas foi colocada a ele uma penitência. Por causa da vida errada que ele teve antes, ele recebeu a penitência. Lá tem um rio bem grande, caudaloso, largo. Como ele era forte, de atravessar as pessoas em cima das costas, de um lado a outro do rio, por tempo indeterminado. Essa foi a penitência pela sua vida anterior. E ele, que era forte, ficava ali e atravessava as pessoas, não cobrava nada. De um lado a outro do rio. Meio que ele virou a balsa do povo ali na região. Todo mundo sabia que lá estava ele. Ainda era réprobo o nome dele. E eis que então, meus filhos, eles que sempre faziam isso, passaram-se anos sempre fazendo isso naquele rio. Chegou uma criança, um menininho na beira do rio. E esse menininho olhou para ele e disse, eu quero atravessar o rio. Ele pensou, vai ser moleza, eu carrego adultos muito mais pesados que esse menino. Pegou o menino, colocou em cima dos ombros, como a gente vê na imagem dele, e começou a atravessar o rio. Mas filhos, quando ele foi atravessando o rio, esse menino foi ficando tão pesado, que nosso São Cristóvão começou a se afogar quase com o peso do menino. Ele olhava e pensava, mas de onde vem tanto peso? E conseguiu atravessar com muito custo. Quando chegou na outra margem, cansado, como nunca havia ficado, ele pôs o menino na margem e disse, menino, da onde vem tamanho peso? Eu nunca carreguei alguém tão pesado assim. E então o menino mudou o nome dele e disse Cristóvão. Cristóvão quer dizer o que carrega o Cristo. Cristóvão, eu tenho esse peso, porque nas minhas mãos eu sustento o universo inteiro. E ele percebeu então que não era um menino comum, mas que era o próprio Jesus que ele tinha carregado. E que tinha aparecido como criança para dizer a ele que chegava agora o fim do seu tempo de penitência. Finalmente os seus sacrifícios foram aceitos. E agora todos os pecados cometidos anteriormente na sua vida estariam perdoados. Ele percebeu que carregou de um lado a outro do rio o próprio menino Jesus. E então, meus filhos, o imperador pagão Diocleciano, naquela época, começou uma das maiores perseguições contra os cristãos.
E São Cristóvão, ele testemunhava Nosso Senhor sem medo. E foi preso porque era cristão. Seu crime foi ser cristão. E por isso nós ouvimos as leituras de hoje falando disso. A leitura do Apocalipse falando: quem são aqueles vestidos de branco diante do trono do Cordeiro? São aqueles que alvejaram as suas vestes, tornaram elas brancas através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. São Cristóvão agora daria mais um ato de amor. Agora ele é chamado a dar a vida por Nosso Senhor. Ele foi preso e imediatamente começaram a torturá-lo. Ele foi torturado com barras de aço aquecidas no fogo, até ficarem vermelhas, ardentes. E com essas barras fervendo, com o ferro quente, eles batiam nele, para que ele renegasse Jesus. Eles bateram, eles feriram ele com as barras de aço fervendo, e ele não renegou Nosso Senhor. Quanto mais ele era castigado, mais firme ele ficava, porque agora finalmente ele servia o verdadeiro Rei. Agora finalmente ele servia o Senhor Todo-Poderoso, a quem ele sempre quis servir. Jamais São Cristóvão foi covarde. Por isso a segunda leitura falava da coragem que nos vem de Deus. Tamanha força veio de Deus. E no dia, filhos, 25 de julho do ano 251, depois de terem espancado, ferido ele com barras de ferro ardente e não conseguido nada, o prefeito da Lícia, Pagão, condenou São Cristóvão à decapitação. Ele foi então decapitado e assim deu sua vida por Jesus. Não foi derrotado. E aí está o que é mais belo: ele venceu a falta de fé daquelas pessoas. Ele ficou firme até o fim. Por isso a missa dele é na cor vermelha, porque foi o sangue derramado. Ele é um santo mártir. Os santos mártires são os santos que deram o sangue, deram tudo, a própria vida por Jesus. E ele é um desses. E como ele transportava as pessoas de um lado ao outro do rio, ele se tornou o protetor dos motoristas, dos que transportam, dos que viajam. E vejam que interessante, ele foi martirizado no século III da era cristã. E até hoje existe a devoção a São Cristóvão. Porque desde cedo, meus filhos, ele se destacou por ser muito milagroso. E os seus devotos terem o livramento diante de acidentes e perigos, principalmente nos caminhos, nas estradas. Livrando de roubos, de acidentes, de várias coisas que podem acontecer num caminho. E principalmente hoje, meus filhos, temos que pedir a São Cristóvão que nos ensine o caminho de Jesus. Caminho que ele trilhou, pelo qual ele se penitenciou pela sua vida anterior e se arrependeu de verdade, e que teve a bênção de transportar o próprio menino Jesus nos seus ombros. Que nós possamos, meus filhos, também transportar Jesus conosco. Que o menino Jesus esteja em cada carro nosso, em cada caminhão, em cada ônibus, em cada máquina, em cada motocicleta, em cada bicicleta, em cada veículo que a gente use. Que o menino Jesus vá conosco como foi com São Cristóvão, nos protegendo nas estradas. E que essa palavra bonita que se tornou o nome do nosso santo Cristóvão, aquele que carrega o Cristo, se refira também a cada um de nós. Que nós possamos ser outros Cristóvãos, carregando Jesus e levando Jesus onde quer que nós possamos ir. Tão bonito foi ver essa leitura do Apocalipse, vendo uma multidão incontável de pessoas com vestes brancas, limpas pelo sangue do Cordeiro. E quem são esses? São João perguntou ao anjo quando viu o Apocalipse. O anjo disse: esses são os que venceram a grande tribulação. São Cristóvão, meus filhos, está entre esses, entre os que venceram a grande tribulação e conquistaram a coroa da vitória. Nosso glorioso mártir nos ensine a amar Jesus de verdade, com toda a força da nossa vida, como ele amou até o fim. Jesus disse: se você quer me seguir, nós ouvimos no Evangelho, tome a sua cruz cada dia e me siga.
A nossa cruz, meus filhos, não é para ser tomada de uma vez só, porque é muito difícil às vezes, a gente não consegue. Mas é cada dia que a gente vence a nossa cruz. Não pensem muito no sofrimento de amanhã ou depois, mas se você carrega uma dor, um sofrimento, uma preocupação, carregue cada dia. É assim que Jesus fala, porque a gente vence um dia por vez. E assim que São Cristóvão nos ensina, que todo dia tomemos a nossa cruz e a carreguemos com fé e confiança, e então ela nos salvará. Não será a nossa derrota, será a nossa vitória, será a nossa salvação, não será a nossa perdição. Que São Cristóvão interceda por nós, e nesse dia também de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, quero abraçar todos os vovôs e vovós aqui na igreja hoje. Que Deus abençoe muito todos vocês, queridos filhos, que trouxeram a vida, que receberam a vida, que são esses sinais tão bonitos de amor e de fé nas suas famílias. E que hoje do céu esses grandes santos olhem por cada um e recebam as nossas orações. Santo Joaquim e Ana, rogai por nós. Glorioso São Cristóvão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos, rezemos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, rezemos após cada intenção. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida do mártir São Cristóvão seja para eles um forte apelo à santidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes e moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Cristóvão nos leve a imitar a sua vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Atendei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um traz no seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus amados filhos, e nesse ofertório colocar nosso amor no coração do Senhor. A ti, meu Deus, elevo meu coração.
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom, que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir, me esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos na comemoração do vosso santo mártir Cristóvão, como foi preciosa diante de vós a efusão do seu sangue, assim também vos agrade a nossa oblação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que o santo mártir Cristóvão derramou, a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo, Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Deus do universo. O céu e a terra proclamam a voz
alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, Papa Leão XIV, o nosso bispo Dom Adalberto e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também as dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, hoje especialmente Haroldo Reich e Evaldo Koproski, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno
de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor sempre estará em minha boca. Eu me glorio no Senhor. Humildes e se alegrem, provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Suave é o Senhor, provai e vede, quão suave é o Senhor, nada falta para os que o temem. Feliz o encontra nele o seu refúgio. Celebrai comigo o Senhor com alegria. Exaltemos juntos o seu nome glorioso. Busquei somente o Senhor, e Ele me livrou de todo mal. Provai e vede,
Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Nada falta para os que o temem. Feliz o homem que encontra nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor sempre estará em minha boca. Eu me glorio no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. 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 Nada falta para os que o temem. Feliz o homem que encontra nele o seu refúgio. Oremos. Senhor, os sagrados mistérios que comungamos nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o santo mártir Cristóvão a ser fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, meus queridos, nós rezamos pelo 7º dia de Haroldo Reich e de Evaldo Koproski, e a seus familiares e amigos, nosso grande abraço carinhoso com as nossas orações, nossos sentimentos, e a certeza de termos entregue nossos queridos irmãos ao Deus da vida, que o Senhor os tenha no seu coração. Temos avisos? Teremos o último curso de noivos esse ano na Paróquia Santo Berto e será no dia 14 de novembro, às 13h30, aqui na Matriz. Quem estiver programando para casar, pode passar na secretaria e deixar o nome dos noivos. E no dia 3 de agosto, teremos a recitação do Terço das Rosas, na Matriz Santo Berto, às 19h30. Quem gostaria de participar, tragam o seu terço e sintam-se convidados. Não precisam trazer as rosas. E, meus queridos, após a missa, temos um delicioso almoço preparado com carinho. Temos filé assado, galeto, salada, maionese, os acompanhamentos, né, um pãozinho com o nosso filé, para que podermos assim compartilhar esse dia celebrando o protetor dos motoristas, nosso querido São Cristóvão. É a primeira vez que o celebramos, tivemos uma linda carreata
aqui pela manhã, já começando às 7h30 da manhã. Muitos carros, muitos veículos foram hoje abençoados com a graça de Deus, e que assim estejam protegidos nos seus caminhos. E agora cada um lembrando dos seus veículos, daqueles pelos quais que ama e estão nas estradas, vamos nos dirigir a São Cristóvão, pedindo dele a proteção para todos nós. Quem puder, de joelhos. Tivestes a graça de ter um menino Jesus no colo, ó glorioso São Cristóvão, e assim pudestes transportar com alegria e dedicação aquele que soube morrer na cruz e nos dar a vida pela ressurreição. Dignai-vos, pelos poderes concedidos por Deus a vós, abençoar e santificar nossos veículos. Fazei que os usemos de um modo consciente e que não causemos nenhum dano ao próximo por meio do volante. Se viajarmos, acompanhai-nos com a vossa poderosa proteção. Falai a Deus por nós, para que Ele mande todos os anjos, potestades e milícias celestes, para nos guiar e proteger. Na rua, transformai o nosso olhar como o da águia, para que vejamos tudo com o máximo de cuidado e atenção. São Cristóvão, protetor, seja nosso companheiro na direção. Dai-nos paciência no trânsito, e que consigamos servir sempre a Deus e aos irmãos, por intermédio do benefício de nosso veículo. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Glorioso São Cristóvão, glorioso São Cristóvão, glorioso São Cristóvão, rogai por nós. E também hoje celebramos o dia dos santos Joaquim e Santa Ana, e queremos dar uma bênção especial a todos os avós, recordando, filhos, que nessa semana nós temos nossas missas normalmente, como nós estamos acostumados, na quarta-feira aqui na Matriz às 7h30 da noite, na quinta-feira em Dalberja às 7h30 da noite, e no próximo final de semana os horários normais. Queridos, quem que é vovô e vovó, levanta a mãozinha aí para o Padre V.O., tem alguns aqui, né? Que pela intercessão dos gloriosos São Joaquim e Santa Ana, desça sobre cada um desses avós a bênção, a proteção de Deus, a saúde, a sabedoria, a graça de nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora para todos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do glorioso mártir São Cristóvão, afaste do caminho de vocês os perigos das estradas, estejam guardados na proteção de Deus vossos veículos, que comecem e terminem todas as suas viagens com saúde, guardados no santo amor de Deus, e que assim desça sobre cada um de vocês, sobre os veículos de seus entes queridos e aqueles que vocês trazem nas suas intenções, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São Cristóvão, rogai por nós. Vamos dar uma salva de palmas a São Cristóvão. Viva São Cristóvão! Viva! Viva o protetor dos motoristas! Viva! Viva a nossa Santa Igreja! Viva! E agora cantemos, meus queridos. Deus o trouxe das trevas o erro para a luz da doutrina cristã. Desde então sua vida não foi nada mais que uma eterna manhã. São Cristóvão, gigante da fé, nosso excelso leal protetor, a ti sumbam em chamas ardentes nossos lindos protestos de amor. E agora nas margens do rio, num perene labor singular, os cansados viajantes do sol